Então, vamos começar então, gente. Boa noite a todos. Continuando, então, os nossos estudos agora, iniciando no mês de junho. Deixa eu só ajeitar aqui para eu ver direitinho. Então, hoje o nosso tema é morte e consciência, né? Então, hoje o nosso estudo é sobre esse tema que tanto corre atrás da gente, porque a cada segundo a gente está mais próximo dela de alguma forma, né? Que é a morte, né? Então, eu trouxe alguns outros estudos também, né? Além do livro da Joana, para somar um pouquinho com o conteúdo, mas vamos começar. Morte e consciência. Então, a gente começa com o primeiro parágrafo do livro, né, que Joana fala que a perfeita identificação da transitoriedade do corpo físico expressa o superior estágio de consciência do homem. Esse discernimento lúcido a respeito da fragilidade orgânica é de alto significado no processo da evolução, constituindo um patamar superior de conquista que promove o ser do instinto à razão, e desta a intuição espiritual, né? Então, aqui a mentora, ela já começa, ela inicia a falar sobre a morte, dizendo que tudo na nossa vida é transitório. E essa identificação com a transitoriedade do corpo físico e das nossas experiências, né, materiais, elas são condição sine qua non para que a gente possa ter uma ampliação da consciência do que é o fenômeno da morte para todos nós, né? Então, aqui a mentora, ela diz, nós precisamos de ter um discernimento lúcido, né, a respeito da nossa fragilidade orgânica, né, o quanto que nós somos perecíveis, né, a cada dia o nosso corpo, ele perece um pouquinho mais, né, a partir do momento que aqui aportamos pela primeira vez na Terra, né, através do nascimento, a gente já começa o processo de morte, e ampliar essa consciência, tornar cada vez mais esse fenômeno da morte algo muito próximo da nossa vivência diária, é uma elevação da consciência, né? E não algo que, ao contrário disso, nós fugimos, né? Ficamos correndo da morte, como se a gente conseguisse correr dela, né? Então, a gente vai ver aqui um pouco mais filosoficamente, cientificamente, o que é esse arquétipo da morte, né, na nossa vida, né? Por que a gente foge tanto desse tema, procura tanto, tem tanto medo, né, inclusive desse tema, e o que a mentora propõe é justamente o contrário, é nós colocarmos diariamente na nossa vida, né, as questões da morte, né, até porque nós nascemos e morremos várias vezes na mesma vida, então a morte, ela é simbólica da nossa vida, todos os dias, e ela é também uma condição real, né, de que todos os dias nós morremos um pouco mais. Então vamos continuar aqui, porque tem bastante slide hoje. Ixi, não está passando. Vou colocar. Tá, passou. Ele demora um pouquinho, assim, para passar, né? Então, vamos lá. O que a mentora diz, né? Que repugna ao homem instinto a lembrança da morte, bem como da sua convivência no cotidiano. Para ele, o estágio corporal tem o sentido de permanência, entorpecendo-lhe o conhecimento da realidade, que se recusa a aceitar, embora o fenômeno biológico das transformações celulares e moleculares desse a cada instante. Então, é uma vida contraditória, essa nossa, não é? Nós vivemos como se fosse no sentido contrário, no sentido inverso, remando contra a maré, né? Querendo subir a montanha, mas rolando ladeira abaixo sempre. Então, a gente vive essa situação contraditória na nossa vida com relação à morte. Todas as vezes que se começa a falar do fenômeno da morte, sempre tem alguém que fala assim, vamos falar de outra coisa?
Ah, vamos parar, esse assunto é estranho, é chato, a gente começa a falar sobre esses assuntos, sempre tem alguém que vai dizer, vamos trocar de assunto, vamos trocar de tema, vamos falar de coisas mais agradáveis, né? Então, a morte é desagradável. É desagradável, falar sobre a morte é desagradável, né? É repugnante, como a mentora diz aqui, repugna ao homem instinto. Aí fala assim, ao homem instinto por quê? Né? Porque o homem que não se apossou ainda da sabedoria da vida, ele é puro instinto, né? Então, esse homem, né, repugna a morte. Então, assim, nós estamos muito mais próximos de um mundo primitivo do que de um mundo mais sábio, né? De um mundo assim em que se sobrepõe mais a lógica verdadeira da vida, né? Porque é comum a todos nós essa repugnância. A gente vem arduamente, através de várias forças pessoais, né, que a gente depreende na vida, tentando modificar isso. Mas o instinto, primeiro, ainda é de repugnar, né? É de deixar esse assunto para lá. Vamos lá. Ele demora um pouquinho para trocar. Trocou. Aí tem esse pensamento, né, que eu trouxe aqui, que é de Buda, que ele diz assim, nossa existência é transitória, como as nuvens do outono. Observar o nascimento e a morte do ser é como olhar os movimentos da dança. Uma vida é como o brilho de um relâmpago no céu, levada pela torrente montanha abaixo. Bonito, né? Eu também achei. Falei, vou levar esse pensamento aqui, né, para somar com as filosofias de Joana. Aí, continuando, a mentora diz assim, a segurança do edifício orgânico apoia-se na fragilidade da sua própria constituição. Achei isso aqui também o máximo, né? A gente acha que a gente se movimentar, a nossa vida física, ela é o ó do borogodó, né? Mas não é, não. É muito frágil mesmo. Engrenagens delicadas são suscetíveis de se desorganizarem a qualquer momento. É interessante que, assim, o que é, né, esse momento que a gente está vivendo, né? Um ser microscópico botou todo um planeta no chão, né? Olha a nossa fragilidade, gente. O nosso corpo é muito frágil, né? A gente perece muito rapidamente. Seja por acidentes da sua estrutura ou por invasões microbianas, olha só, ou traumatismos físicos e emocionais, ou ainda por desgaste natural que decorre do uso na sucessão do tempo. Então, tudo isso são fatores que demonstram a nossa fragilidade corporal, né? Então, realmente vivemos assim uma situação de desenvolvimento físico e espiritual que coloca exatamente a nossa condição ainda de pequenininho diante de toda a vida cósmica que nós temos pela frente. Aí eu trouxe agora aqui, mostrar para vocês, que eu achei bastante interessante, como que o homem, ele ao mesmo tempo que morre de medo da morte, ele coloca a morte como algo divino, né? Então, aqui eu trouxe essa imagem para vocês, vai estar abrindo aqui aos pouquinhos, que é da mumificação, né? O povo egípcio, que foi uma das populações que estiveram na Terra, que mais contribuíram filosoficamente, cientificamente, com aquilo que nós temos hoje, uma das populações uma das mais antigas que estiveram na Terra, eles trouxeram, seja de lá onde eles vieram, né, o povo egípcio, essa ideia do quanto a morte é algo que detém o nosso imaginário, o nosso pensamento durante séculos, milênios da nossa constituição natural.
como terráqueos, né? Toda milhões de anos, né, de dinastias egípcias, as pessoas nasciam e morriam pensando na morte, tanto que as pirâmides, as construções, todas eram o quê? Câmaras funerárias, né? Os pergaminhos, os papiros, tudo aquilo que envolvia a história dos povos mais antigos que tiveram na Terra, era tudo em relação ao quê? A morte, a vida após a morte, o que existe do outro lado. Então, quer dizer, a morte é um dos assuntos mais falados, se não é o mais falado, em todas as civilizações, das antigas até as mais atuais que estão na Terra. Né? Olha só como é que é, né, a questão da morte. Então, aqui, Joana diz assim: agrada ao homem inconsciente pensar apenas no imediatismo do aparelho físico e no desfrutar dos aparentes benefícios que propicia, na área dos prazeres e das sensações mais agressivas, que flui com sofreguidão insaciável, né? Então, essas civilizações mais antigas elas traziam simbolicamente nos seus rituais, né? No seu legado simbólico, imagético, oral e também textual, né, que foram os papiros, a importância da morte na vida de todos nós. E hoje, né, na nossa situação da vida moderna, nós relegamos filosofar sobre a morte como algo que traz até mau agouro, vamos dizer assim, né? Ficar falando sobre a morte traz mau agouro, você puxa a morte, né, eu ouvia falar isso dos antigos, das pessoas antigas, né? Não fica falando de morte, que você vai acabar atraindo a morte para perto de você, né? Então, de tanto que nós nos afastamos, né, de pensar sobre a nossa existência e o final da nossa existência aqui na Terra. E vivemos hoje, né, esse momento, como diz aqui Joana, em que vivemos o nosso dia a dia como se a nossa vida física não fosse cessar nunca, como se ela fosse imperecível, né, como se ela fosse permanente e que a gente fosse ter saúde e vitalidade para todo sempre. Vamos passar aqui. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o que é esse arquétipo da morte. Então, aí eu fui dar uma pesquisada, aí eu achei. O arquétipo da morte está no arquétipo da caveira. E aí eu achei interessante, por que a caveira ela é a grande imagem da morte? Eu achei muito interessante esse estudo que eu fui pesquisar e encontrei. Então, eu vou dividir aqui com vocês, tá? O arquétipo da caveira e a ressignificação da morte. Eu tirei uns trechos, né, pequenos, desse artigo científico da psicologia analítica junguiana. Então, vamos lá entender por que a caveira ela é o significado da morte. Então, assim, o arquétipo da caveira e a ressignificação da morte. Qual é o arquétipo que está por trás do símbolo da caveira? Você já parou para se perguntar isso? Por que será que, olha só, quando a gente vê uma caveira, existem neurotransmissores que são inibidos, né? E esses neurotransmissores são ligados ao poder e à felicidade. Então, quando a gente vê uma caveira e quando a gente pensa numa caveira, automaticamente nós inibimos esses neurotransmissores, né, que nos dão um sentimento de poder e felicidade. Então, quer dizer, diante do símbolo da caveira, nós nos sentimos impotentes e infelizes. Olha só que interessante, né? Aí vamos falar então sobre o símbolo da caveira. O símbolo da caveira está relacionado ao arquétipo da morte. Isso é inegável. Não há como lhe dizer aqui que podemos mudar um arquétipo, porque isso simplesmente não existe. O arquétipo é o que é.
é um modelo, uma ideia de algo que compartilhamos no inconsciente coletivo e que existe muito antes de nós. O arquétipo até evolui, mas não é possível mudar a essência dele. Então, caso você entre em contato com o símbolo de uma caveira, no mesmo instante, a sua psique o interpretará como morte. Tá? Então, vamos lá, vamos ver o que mais fala sobre essa caveira aqui. O que existe debaixo da nossa carne? O que é exatamente igual entre todos nós? O fato de que vamos todos morrer. Podemos ser pessoas completamente diferentes. Afinal, o nosso ego, o que nos dá a sensação de eu, se constrói de maneira diferente em cada um de nós, assim como a nossa aparência. Só que, ao morrermos, o que sobra de cada um? Só o nosso esqueleto. Ou seja, a nossa caveira. Repare que podemos ser o mais diferentes possível um do outro, mas a nossa caveira é sempre a mesma. Então, é como se a morte simbolicamente dissesse, né? A morte é igual para todos. Todos têm o mesmo destino, o destino da caveira, né? Então, é essa caveira, é esse esqueleto que nos mostra que não temos escolha. Você pode ser pobre, ser rico, ser índio, ser branco, negro, homem, mulher, gordo, magro, não importa. Uma hora todos morreremos e o que sobrará serão os nossos ossos. É o que é de igual para todos. Então, nisso está, nesse arquétipo da caveira, está o quê? Está subjetivamente passado para todos nós pelo nosso inconsciente coletivo, milenarmente, que a morte é algo que é irrevogável na nossa vida, né? E que todos teremos o mesmo destino final, que é sermos caveira. Independente de que tipo de carne cobriu esses ossos, todos viraremos caveira. Vocês já pararam para pensar nisso? Né? Eu já, tá perguntando e eu vou ter que... Tá provocando a Renatinha. Sim. Eu tô aqui pensando que nós, roqueiros, muito das caveiras. Agora, como espírita, eu tô me identificando mais ainda com o rock. Porque ele, o tempo todo, ele tá assim, ó, a gente vira isso aqui, ó. E aí desafia, né, as letras do rock, não o hard rock, eu gosto mais do suave. O hard eu já não... já tem uma certa versão. Mas é legal o pessoal lá, assim, como se estivesse tendo coragem, enfrentando, através da música, essa nossa finitude, aceitando a finitude em forma de caveira, né? Vamos, então, continuar aqui. Por que a morte é considerada, pela maioria de nós, um arquétipo negativo? Então, sempre que a gente vê uma caveira, a gente não sente nenhum prazer em estar ao lado dela ou ficar contemplando, né? Ninguém contempla uma caveira, né? Quando a gente olha para a caveira, a gente já enxerga a morte ali e, naturalmente, a gente já começa a ter um processo de afastamento dessa imagem, né? Então, vamos ver o que diz os estudos sobre isso. A morte significa o fim de um ciclo, uma mudança, uma transformação, uma renovação, o início de um novo ciclo, seja lá qual for esse ciclo. Ela significa um mergulho no desconhecido, e é claro que isso gera em nós medo e angústia. Esses sentimentos produzem em nós desespero e negativismo. Aí aqui eu coloquei a carta do tarô, né, da morte, ela comumente ela é retratada como uma caveira, né? Mas quando a gente joga as cartas do tarô, seja em situação adivinhatória ou terapêutica, né? Quando sai a carta da morte no tarô, as pessoas se assustam. Eu vou morrer, alguém da família vai morrer, né? Mas, simbolicamente, a carta do tarô da morte, ela vai significar o quê?
algo na sua vida está se encerrando, o fim de um ciclo, uma grande mudança está para acontecer na sua vida. Por quê? Porque algo precisa morrer para que outra coisa renasça. Isso não quer dizer que seja a morte do corpo, pode até ser uma mortificação, né? Pode até ser um processo de enfermidade que vai produzir que vai ser a propulsão, né, para um novo ciclo mental, isso, um novo ciclo mental, comportamental, consciencial para a pessoa, né? Mas não exatamente a aniquilação física. Então, geralmente a carta da morte, num jogo de tarô, anuncia grandes mudanças de vida, né? E isso, como todas as cartas do tarô, tem a ambivalência, tem tanto os aspectos positivos quanto os aspectos negativos disso, né? Então, é por isso que se você usar uma caveira, os seus neurotransmissores ficarão completamente abalados. O seu cérebro não quer a morte, o seu ego não quer deixar de existir. Morte é transformação. Se não começarmos a ressignificar esse evento, ficaremos completamente suscetíveis à manipulação de pessoas e instituições que conhecem o poder negativo que o símbolo da caveira pode causar. Então, isso aqui eu achei muito interessante. Então, por que que o símbolo da caveira foi usado milenarmente para passar medo para as pessoas? Porque virou um elemento de poder. Olha só, né? O ser humano ele consegue fazer um monte de coisinha para escravizar o coletivo, né? Então, o que é que acontece? De posse dessa simbologia da caveira, começou a se colocar, né? Nesse arquétipo da morte, o elemento de manipulação, né? E aí a gente vai colocar aí a própria religião, né, como manipuladora desse medo de morte, né, para poder escravizar pessoas, né, mentalmente, até fisicamente, perpetuando no inconsciente coletivo, né, de toda uma humanidade, a morte como um efeito aniquilador. A morte como um fenômeno de completo obscurecimento da vida, né, psíquica. E aí, como elemento manipulador, se começou, então, a ver as trocas, né, as barganhas. Então, para diminuir o medo da morte, para se ter a certeza que do outro lado vai se ter alguma coisa boa, né? Então, você tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquele outro, né? Você tem que fazer barganhas, né? Com todo o movimento institucional que o homem criou. Está um pouco lentinho para passar. Então, não tem como mudar a estrutura de um arquétipo. Ele é uma energia muito poderosa. Assim como não há como mudar o fato de que iremos morrer. O que podemos mudar é a nossa percepção, a informação que mandamos para o nosso inconsciente. A morte não precisa ser interpretada como algo negativo. O medo da morte gera enganos e auto-enganos. Leva-nos ao apego das formas que se diluem e alteram, dos objetos que se apropria e passam de mãos em mãos, das aspirações que transformam em metas de vida e as quais se entrega, expressando-as em poder, destaque, abastança, que não pode deter por tempo indefinido. Como efeito dessa ação sem apoio na realidade da vida, surgem os quadros da ansiedade, do medo, da insegurança, da irritabilidade, degenerando em mecanismos de infelicidade, porque a vida física torna-se a razão única pela qual luta e se empenha em preservar. Então, essa não aceitação da impermanência da vida, do agir como se eternamente fôssemos ficar num nível, né, num patamar, como se aquilo nunca fosse acabar,
né? Essa é a maior ilusão do homem, de achar que aquilo que a gente tem agora não vai acabar, né? A gente vai ficando nesse obscurecimento. Esse é o maior engano e o auto-engano que nós temos na nossa vida. E é essa base para a ansiedade, para a irritabilidade, para os pânicos. Quando você pega uma pessoa na clínica, por exemplo, com pânico, qual que é o principal pânico dela? Eu tenho medo de morrer. Né? Parece que a qualquer momento a pessoa vai acontecer alguma coisa e ela vai morrer. Opa, aí sem querer aqui dá. Então, o pano de fundo do ser humano, da sua neurose, né, é o medo da morte. Tanto que tem esse livro aqui, né, eu coloquei até aqui o do Richard Simonetti, né, que já desencarnou, Quem Tem Medo da Morte, é muito interessante esse livro dele. Vai falar justamente sobre as simbologias, sobre o subjetivismo que a gente vive com relação à morte. E isso não escapa nada, né? Porque, por exemplo, no nosso mundo, né? Na nossa tribo, vamos dizer assim, que é de espíritas, né? Ah, o espírita matou a morte. Matou nada! Matou nada! Morre de medo de morrer, de ir para um bravo. Ai, meu Deus, vai para um brau, vai ficar lá nadando na lama. Morre de medo de chegar lá e ver o urubu voando pelos né, aquela cena lá do Brau de Nosso Lar, né? E, nossa, o espírita morre de medo. Então, assim, intelectualmente, pode-se ter, assim, 1001 artifícios de dobrar esse medo da morte, né? Mas o medo da morte, ele só vai começar a ser dissipado da nossa história espiritual quando a gente começar a entender realmente, né, com o sentimento, com o coração, que tudo que nós temos nessa vida é impermanente. Nada que está aqui, né, vai durar mais do que aquilo que precisa durar, né? Seja tanto do ponto de vista material, né, quanto do ponto de vista não material, que são as questões de poder, né, as grandes bobagens que se vive na vida, né, achando que as coisas não vão funcionar se a gente não estiver ali, né, que as coisas não vão andar se a gente não estiver por perto. Tudo bobagem, isso são bobagens, porque a vida é impermanente, né? E essas coisas vão ser mudadas e transformadas quantas vezes forem necessárias, independente da nossa vontade, né? Então, a nossa relação com a morte, ela só vai começar a mudar quando a gente começar a perceber que nós não temos poder sobre nós mesmos nem sobre os outros, né? Nós estamos num processo de transformação diária da vida. Aí tem essa frase aqui também que eu coloquei de Gandhi, né? Que ele diz assim: quem venceu o medo da morte venceu todos os outros medos. Aí Joana, ela diz assim: experimentando o desgaste da enfermidade, a velhice, sente-se próximo do fim e desequilibra-se, ignorando ou teimando por desconhecer a inevitável transformação que encerra um ciclo, para dar lugar ao surgimento de um outro, do qual procede, rebela-se e envenena-se com a ira, apressando aquilo que pretende postergar. E isso é também tão comum, né? Assim, as experiências de pessoais, familiares e também profissionais, quando vai chegando perto da idade em que se vai tendo que ter mais limitações, né? Não se dá para fazer tudo ao tempo que se quer, né? Tudo isso começa a ter um desequilíbrio emocional, né? É como se nós relutássemos em aceitar que a morte ela está se aproximando e que nós começamos a perceber com mais
com mais concretude o quanto que o nosso corpo é perecível. E aí a gente vê as crises da terceira idade, por exemplo, né? As pessoas não aceitando que não podem, não conseguem e até não devem, né, agir da mesma forma que agia antes, né, a não aceitação de precisar de apoio de outras pessoas, né, então começa a ter nessa aproximação mais concreta da morte, começa a aparecer o quê? A depressão, começa a aparecer a ansiedade, né, as crises de pânico, tudo pela não aceitação de que nós estamos, né, fisicamente perecendo cada dia, né, um pouco mais, né, ainda nos rebelamos contra isso, né, eu atendi uma senhora de 75 anos na clínica psicológica, né? E aí ela está passando justamente por isso, né? Ser uma pessoa, foi uma pessoa a vida toda muito proativa, que levava com muita eficiência o controle da vida de todo mundo, da família, e aí caiu literalmente do cavalo, porque quebrou o quê, né? A caveira, né? Quebrou justamente nos ossos, na estrutura, na base, né? E foi parar na cadeira de roda. E aí ela dizia assim para mim, eu estava ali na cadeira de roda, meu marido empurrando, e eu cheia de ira e xingando ele, por que você está tendo tanto cuidado comigo? Por que isso? Por que aquilo? Ficando brava com os cuidados que os outros estavam oferecendo a ela. Tamanha empáfia, né? Tamanha a rebeldia pela sua condição, né? De estar necessitando de estar numa posição de vulnerabilidade, né? Então, assim, isso é muito comum. Isso é muito comum de acontecer. A consciência libera a realidade do ser, em profundidade, que compreende as naturais alterações dos fenômenos biológicos, que são instrumentos para o seu progresso espiritual. Desentorpecida dos anestésicos atávicos do instinto de conservação, que remanescem do primarismo animal, penetra na estrutura da vida, descobrindo a casualidade existencial que é o espírito, independente dos mecanismos orgânicos, que usa com finalidades específicas e abandona quando encerrada a atividade que se lhe faz necessária. Então, aqui, Joana vem falar exatamente disso que a gente estava falando no slide anterior, né? Que a consciência da nossa vulnerabilidade, ela libera a realidade, né? A nossa realidade em profundidade. Compreender essas alterações biológicas, né? Faz parte de um progresso espiritual. Então, a atitude de rebeldia perante essa realidade, ela é contrário do progresso espiritual, né? Ela é a inércia espiritual, é estarmos presos a uma realidade que não existe mais, né? Então, assim, nos rebelarmos contra essa condição da impermanência e a nossa deterioração física a cada dia é uma experiência de elevação espiritual, como nós vamos passar, né, por essas experiências. Graças a tal entendimento, desenvolve recursos preciosos e desvela atributos que lhe dormem nos refolhos.
abrindo-se a valores imperecíveis que o fascinam, em detrimento daqueles outros que são necessários ao trânsito carnal, e devem permanecer no teatro terrestre onde se originam. A consciência da morte, com as consequentes ações preparatórias para o transpasse, favorece o ser com harmonia interior e segurança pessoal. A lucidez em torno dos deveres propele a criatura ao burilamento íntimo, e ao fazê-lo descobre que o amor é a fonte inexaurível de recursos para facultar-lhe o tentame. Então, assim, isso aqui seria o ideal, né? Seria o nosso objetivo maior, né? Tentarmos agir dessa forma. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Sim, eu estou. Então, essa consciência, essas ações preparatórias do transpasse, né, são todos elementos favorecedores para que a nossa passagem seja mais harmônica, né, mais segura. E pouco a gente pensa, né, em como que a gente vai fazer o nosso transpasse, né? A gente não faz planejamento dessas coisas. A gente não pensa assim, nossa, como eu gostaria que fosse o meu transpasse. A grande maioria fala assim, eu mesmo sou uma que falava desse jeito, né? Eu quero morrer dormindo, porque aí eu não vou, mas assim, morrer dormindo, o que é? Morrer inconsciente, né? Olha só. Mas o que a gente pensa só? O entorpecimento, é melhor eu nem perceber o que está acontecendo, nem ver, sendo que não é esse o melhor transpasse. O melhor transpasse é aquele que você faz com o olho bem aberto, sentindo e percebendo, experienciando tudo que envolve esse momento do transpasse. E que experiência, né? Porque nem todos nós temos essa oportunidade. Não é? Exatamente. E você vai se desligando, se despedindo. Exatamente. Então, assim, qual o melhor transpasse? Aquele que você faz consciente, experimentando cada segundo dele e aquilo que ele vai trazer, né, Acho que conforto, né? Eu não sei nem se a palavra seria conforto, viu, Fátima? Aceitação, talvez, né? Eu nem sei se... Sabe por quê? Porque não é que vai ser bom, fofo, gostoso, mas tem que ser quente, entende? Talvez. Não sei. Né? Aqui, vocês estão ouvindo a Denilce? Mais ou menos, bem baixinho. Fala para ela falar mais alto. Deixa eu passar aqui para... Eu estou de máscara. Espera aí, que ela está de máscara. Deixa eu passar aqui. Aqui, aí, Denilce, fala aí. Eu comentei que talvez a sensação de dever cumprido, mas também não sei, porque será que nós teríamos essa sensação? Cada caso é um caso, né? Uhum. Tem uma literatura, um livro do Kardec, que ele diz o seguinte, que a maioria de nós, a gente vai adormecido mesmo. Raros casos, né, que tem essa consciência plena no momento. Né? Por quê? Porque tudo que você está explicando aí, porque a gente pode... Não aguenta o tranco. A gente pode... Morre de medo. E também pela questão da evolução. Isso aí. Eu pensei nisso também, porque raramente você vai ser um espírito tão evoluído, né? A ponto de entender que está desencarnando, desencarnou e sentir, de fato, essa comprovação da finitude, no momento da finitude, porque aí pode pintar um monte de sentimentos juntos, né? O que a Andréia tenta explicar para a gente não aguentaria. Ia vir arrependimentos de coisas que não conseguimos fazer. Acho que é punk. É punk. Mesmo assim, eu sei que eu vou morrer. É o espírita. Eu sei que eu vou morrer. Eu não posso, eu tenho que aprender. Eu tenho que aprender a morrer. Aí, quando foi agora 2 meses atrás, eu fui fazer um tratamento de canal, entrei em pânico. Aí o dentista olhou para mim e falou assim: eu vou abortar a missão. A senhora está com medo de morrer? Aí eu falei: eu estou com medo de morrer. Então não vai dar mesmo. Aí foi o que procó danado, foi um quebra para capar.
Gente, é aquela coisa, assim, porque a Ellen está falando que que a maioria vai entorpecido para o outro lado, né? Dá tipo, Aham. a espiritualidade vem e dá um anestésico. Por quê? Porque é capaz de entrar em surto e passar para o outro lado surtado. Imagina, mas que eu estou aqui para piorar o negócio, não dá certo. Passa para o outro lado, chega do outro lado surtado, né? Então é melhor passar dormindo, chegar lá, demora não sei quantas horas para abrir o olho, depois mais não sei quantas para poder enxergar que está ali, aí passa pelo engano, e aí vai vindo aos pouquinhos, né? Isso aí é misericórdia divina perante nosso excesso de ignorância, né? Sim, então tem que ir para o hospital direto, vai anestesiado, abre um olho de uma vez, assim, acotou, aí fecha de novo. A Fátima lê esse livro, aí ela não vai passar mal. Tá, mostra aí aqui, Denise, tá virado para você. Aí, Ó, Fátima, Hum. dá para você ver que eu estou mostrando? Não, não está dando. tá, deixa eu pegar aqui. A Rê vai mostrar. É um livro que eu comecei a ler, Aqui, ó, mas um ainda livro. não dei conta. É Educação Para a Morte. para a Ah, Morte. tá. Herculano Para Pinto. amor. É o livro que ele Olha que legal. está recomendando aqui. Tá. Tá gravado agora. Valeu, Daniela. Ah, essa professora aqui que tem medo de morrer danado. Vamos lá, gente. Deixa eu mudar aqui o slide. Ai, tá demorando para mudar. Tá estranho isso. Demorando. É mais fácil fazer modelito espírita, assim, conformado, tranquilo. Eu não sou longe de ser esse modelito, assim, concordando. Vou morrer. Quer mudar? Mudou. Tá. Essa imagem é ótima. Essa imagem é ótima, né? Que aqui, Joana, ela diz assim: a morte que se expande liberta-o das paixões escravizadoras que perturbam e infelicitam. Se já podes conscientizar-te da proximidade do fenômeno da morte, que é transformação em tua existência, então estás em condição de crescer e planar acima das vicissitudes. Vive, então, o périplo orgânico conscientemente, usando o corpo com finalidade elevada, porquanto, ao chegar o momento da tua morte, deixarás a massa material como a borboleta ditosa, que, após a histogênese, voa feliz nos rios suaves do infinito. É só Joana mesmo, né? Que explica pra gente que a gente pode ir do caos ao nirvana, né? Num texto, só Joana mesmo. Nirvana em voo direto. Direto, ai, né? Um dia a gente chega lá, essa é certeza, né? Isso a gente tem certeza. Um dia a gente vai conseguir. Um dia a gente vai. Tem. Isso é certeza. Né? É bom começar a falar. Né? Por isso que é bom começar a falar sobre a morte, por isso que é bom falar como que tirar estereótipo de que não se deve falar sobre a morte, senão a gente atrai a morte. Como se ela precisasse ser atraída. Ela vai. Eu já tô. Independente de você fazer mantra de atração ou não, né? Ela vai. Sim, é verdade. Com certeza. Eu já estou me preparando para sentar meus 2 netinhos assim e falar: vovó, tem uma coisa para falar para vocês hoje. Sabia que a gente vai morrer? Mas em segredo, minha nora não pode estar perto. Aqui, então, no Livro dos Espíritos, né? Encerrando essa parte aqui do livro, depois tem uma poesia para falar para vocês. Na questão 155 de O Livro dos Espíritos, pode-se ler. Pergunta, né? Como se opera a separação da alma e do corpo? Aí a resposta é: rotos laços que a retinham. Ela se desprende. Com a consciência da realidade, a vida esplende no corpo e fora dele. Então, agora, eu achei essa poesia aqui, eu achei muito legal, é de um tarólogo,
que eu vou ler para vocês. Ela é um pouco compridinha, mas ela é bem bonita. É uma poesia que ela chama-se A Ressignificação da Morte. Desse tarólogo aqui, que é o Alejandro Jodorowsky, que é do texto E se a Morte Falasse?, que está no livro O Caminho do Tarô. Aí eu vou falar para vocês aqui, né, ele que fala, né, o Alejandro Jodorowsky, ele que fala sobre essa questão da simbologia da caveira, né, ele é um terapeuta junguiano, especialista em tarô terapêutico, e aí ele escreveu esse livro chamado O Caminho do Tarô, que é muito usado nos cursos de tarô, e ele que fala sobre essa simbologia da caveira, né, e como que a caveira ela é um inibidor dos neurotransmissores da felicidade e do poder, né? Então, ele escreveu essa poesia aqui, vou ler para vocês, tá? Se você se apressar, me alcançará. Se frear, eu o alcançarei. Se anda tranquilamente, eu o acompanharei. Se girar, dançarei com você. Uma vez que nosso encontro é inevitável, enfrente-me agora mesmo. Sou a sua sombra interior, aquela que ri por trás da ilusão que você chama de realidade. Paciente como uma aranha, engastada como uma joia, em cada um dos seus instantes, você compartilha comigo a sua vida. Ou, se você se recusar, não viverá na verdade. Você poderá fugir até o fim do mundo, e eu estarei sempre ao seu lado. Desde que você nasceu, sou a mãe que não cessa de lhe dar a luz. Alegre-se, então. Apenas quando você me concebe, sua vida ganha sentido. O insensato, que não me reconhece, se aferra às coisas sem ver que todas me pertencem. Não há nenhuma que não tenha meu selo. Permanente e impermanência, sou o segredo dos sábios. Eles sabem que só podem avançar por meu caminho. Você vê? Aqueles que me assimilam se tornam espíritos poderosos. Aqueles que me negam tentam em vão fugir. Perdem as delícias do efêmero. Existem sem saber ser. Agonizantes, eles não sabem viver. As crianças não me imaginam. Se pudessem fazê-lo, deixariam de ser crianças, pois eu sou o fim da infância. Aquele que me encontra em seu caminho se torna adulto. Ele sabe que me pertence. Devoro suas dificuldades, seus triunfos, seus fracassos, seus amores, suas decepções, seus prazeres, suas dores, seus pais, seus filhos, seu orgulho, suas ilusões, sua riqueza. Devoro tudo. Minha voracidade... Opa, desculpa, gente, passou ali. Quando não é para passar, passa. Sua voracidade... minha voracidade não tem limite, devoro até mesmo seus deuses. Mas quanto ao último deles, ao autêntico, uma vez que as máscaras se dissolvem em minhas entranhas, em sua presença ausente, em sua ausência presente, mato-me a mim mesma. Só engulo o ego. Cada um tem um gosto diferente. Um mais fétido e amargo que os outros. Acabou? Não. Nossa, arrasou com a gente. Acabou com a gente também. Vamos lá. Esses textos. Calma, vamos lá. Esses textos em primeira pessoa são arrasadores. Converte em pó, graças a mim, tudo se converte em pó e tudo se funde. Mas não pense que se trata de uma tragédia. Faço da destruição um processo de um esplendor extremo. Espero que a vida se manifeste até alcançar sua maior beleza. E apareço então para eliminá-la com a mesma beleza. Quando ela atinge o limite de seu crescimento, começo a destruí-la,
com o mesmo amor que foi empregado para construí-la. Que alegria incomensurável. Minha destruição permanente abre caminho para a criação constante. Se não há fim, não há começo. Estou a serviço da eternidade. Se você se entrega à transformação, você se torna senhor do momento efêmero, pois você o vê em sua intensidade infinita. É por minha causa que nasce o desejo nos ventres, nos sexos. O coito serve para conquistar a eternidade. Se você não tivesse corpo material, eu não existiria. Quando você se torna puro espírito, eu desapareço. Sem matéria, deixo de existir. Ouse então depositar seus ossos e sua carne na minha boca. Para triunfar, é preciso que você me dê tudo aquilo que, na verdade, sempre foi meu. Suas ideias, seus sentimentos, seus desejos e suas necessidades. Tudo isso me pertence. Se você quiser guardar alguma coisa, por mínima que seja, você não é nada, nem nada possui. A perderá. Você perderá a eternidade. Ainda tem mais, gente. Calma aí, vamos lá. Ai, mais cipuar ainda, tem mais cipuar. Entenda, em meu extremo negror, sou o olho desse impensável que você poderia chamar de Deus. Sou também sua vontade. Graças a mim, você chega até ele. Sou a porta divina. Quem entra em meu território é um sábio. E quem não pode cruzar meu umbral conscientemente é uma criança medrosa, coberta de sujeira. Em mim é preciso entrar puro. Desfaça-se de tudo, desfaça-se até mesmo do desapego. Aniquile-se. Só quando você desaparecer, Deus aparecerá. Você quer a força? Ao me aceitar, você fica mais forte. Você quer a sabedoria? Ao me aceitar, você fica mais sábio. Você quer a coragem? Ao me aceitar, você fica mais corajoso. Diga-me o que você quer. Se você se tornar meu amante, eu lhe darei. Quando você sentir que faço parte do seu corpo, transformarei a concepção que você tem de si mesmo. Eu o deixarei morto em vida e lhe darei o olhar puro dos mortos. 2 furos abertos pelos quais Deus olha. O instante, então, se torna terrível. Tudo se transforma em espelho e você se vê em todos os seres, em todas as formas, em todos os processos. Aquilo que você chama de vida se torna uma dança de ilusões. Não existe diferença entre a matéria e o sonho. Quem que é esse autor mesmo? Já vou falar. Vamos aqui. É um tarólogo. Pare de tremer. Alegre-se. A vida, ainda que irreal e efêmera, no instante revela a sua maior beleza. Ao me dar o seu olhar, você compreenderá, enfim, que estar vivo é um milagre. Não gosta que me encontrem antes da hora. Não gosto que me encontrem antes da hora. Desejo que me chamem no momento preciso em que se compreende aquilo que sou. Se me apressam com suicídio, não concedo sabedoria nenhuma, pois me travestem de vulgar destruição. Não sou uma infelicidade absurda, possuo um significado profundo, sou a grande iniciadora, a mestra impalpável, oculta sob a matéria. Quando me solicitam de maneira insensata, me enfureço, fazem-me agir contra minha vontade. Apenas aqueles que chegam até mim com plena consciência me concedem o gozo supremo, mas a maioria dos seres ignorantes vem a mim pela guerra, pelo crime, pelo vício, pela doença, pelas catástrofes. Raros são aqueles que atingem esse estado de consciência pura, onde eu me torno o apogeu da realização. Esses sempre me reconhecem, enquanto os outros, sou eu quem os surpreende. Aquele que se resigna, compreende e aceita ser minha presa, vive com facilidade, na liberdade e na alegria. Confiante diante das agressões, sem pesadelos, realizando seus desejos. Quando se perde a esperança, perde-se também o medo. E agora a última frase dessa poesia. Não me estenda a mão.
pois imediatamente eu a farei apodrecer. Ofereça-me a sua consciência, desapareça em mim para, enfim, ser a totalidade. Lindo, né, gente? Então, achei que What a die! Muito profundo isso. essa poesia eu achei muito de acordo com o tema morte e consciência, né, da Joana. Sim. Aham. Termina com um grande estilo aí, essa frase aí. É de quem mesmo, Renata? Aí aqui eu encerrei. Uma boa morte a todas, todos e todes. Ah, tá tranquilo. Ah, tranquilo. Beleza. Já posso morrer hoje. Para todos nós. Depois eu mando para Só falta você dar aquela risada de bruxa, assim. Eu acho que esse cara aí andou inspirando muito roteirista de Hollywood, hein? Porque pega essa morte aí e coloca no patamar elevadíssimo de consciência, né? Vou tirar aqui a apresentação. Aí, gente. Depois eu mando no grupo o nome do tarólogo. Tá. Fez essa poesia perfeita, né? Eu achei perfeita, muito boa, muito profunda, né? Eu sigo um tarólogo que eu já estou até assimilando alguns conhecimentos, sobretudo quando a carta é a carta da morte. E é exatamente isso que ele vem sempre diz, né? A carta da morte significa que você precisa mudar, matar o que existe e se renovar. É bem legal esse conceito. Uhum. Não, eu digo assim, se eu virar um note para vocês enxergam eles? Não precisa, porque tem que aparecer ali. Né? Mas eu já tirei aqui. Não, mas ela está aparecendo ali, ó. Peraí, gente, eu vou tirar aqui do... Mas eu já tirei, já dei stop. Mas está aparecendo ali, ó. Deixa eu ver. Tem que fechar tudo. E agora está aparecendo 2 salas. Dobraram. Salas? É que eu estou tentando... Bom, João, desapareceu. Tem um stop share aqui. Apresentação. Finalizar a apresentação. E não está aparecendo vocês. Vermelho, não é compartilhar, encerrar compartilhamento. Põe lá isso. Já fez isso. Já fiz, ó, tanto que encerrou aqui para mim, ó, só que ele não sai, ó. Mas é porque não está encerrado ainda. Tem que achar aqui embaixo, ó. Onde que está o compartilhamento? É esse? Aí, você põe... E aí? Que estranho. Se eu colocar ele, sai todo mundo. Cada aula é um aprendizado, né? Peraí. De todos os sentidos. Aqui para nós ficou... Nossa, meu Deus, não sei o que é isso. Não sei. Participante sai. O que está aparecendo para vocês, gente? Eu, a Sala, Murilo e Júlio. Entendi. Aqui, ó, slide. O slide ainda está aqui, você entendeu, Renato? Ó, final. Deixa eu ver se eu faço assim. Deixa eu ver. Aí, Agora não pergunta o que eu fiz, tá? Com vocês. agora a gente está vendo vocês. Agora, eu acho que vê se dá para ver. Pergunta se eles estão vendo todo mundo aqui. Vocês estão vendo a gente, nós 3 aqui? Agora, Sim. vê se está ouvindo também, além de ver. Além de ver, estão ouvindo, né? Sim. Pronto. O que eu... Agora que eu vi. Gente, então, a gente tem mais uns 15 minutinhos, né? Aí para vocês comentarem sobre a apresentação, né? Sobre o conteúdo. O Júlio e o Murilo ainda não morreram, não, né?
Tá ao vivo aí. Não sei, está respirando aí, não sei. O Júlio, você está sem Ô, som. Júlio, abre o som, Júlio. Júlio, abre seu som. Som. Abre o som, Júlio. Não te vai achar que tu tá lá no além já. Não, eu estou dizendo que depois de toda essa explanação, já me considero com os dois pés do outro lado. O som, É? o som dele tá... Eita! Ele E considera... sim, você quer um espírito evoluído, hein? Esse Júlio aí não é mole, não. Ó. O Júlio, eu tô querendo só, rapaz. Eu tô falando para vocês que eu acabei de ter uma prova aí mês passado. Botar um negócio assim, cá, na minha boca, assim, pá. Agora a gente vai começar o processo. Pô. Falei, pode tirar isso aí da minha boca. Ixi, eu já fiz tanto canal, se eu fosse morrer por cada canal, eu já estava na 20ª reencarnação. Renata, também você já é meio evoluída dessa história aí de canal. Eu não. Eu preciso de vários canais na minha boca. Tô não. Falando sinceramente, vocês têm medo de morrer? Ô, Júlio, que isso? Hora eu tenho, hora eu não tenho. Hora eu tenho, hora eu não tenho. Se pegar uma hora que eu não tenho, pode ser que aí eu vá com mais vontade. Mas por quê? É medo de ver o que tem do outro lado? Medo de saber como você vai estar do outro lado? Vamos Se fazer... você vai ser questionado por ter feito ou não feito? Qual é Também a não. razão do medo? Qual foi o medo? Você realmente não tem medo porque você está na negação, Júlio. Porque você está assim aí, com uma aparência de que está assim acima do medo da morte. Quer ouvir o poema? A questão minha é medo de sentir dor mesmo, é igual a Renata falou. Se der um anestésico, tá tranquilo. O resto a gente encara depois. Então é medo de... Não é, Murilo? Não é? O resto a gente encara Olha. depois, não tem medo de ajuste de conta, não. Passei o tempo aqui na Terra com um monte de mãe, um monte de pai, todo mundo querendo me mandar, e aí eu tive que aprender depois a mandar nos outros. 10 minutos de Aí terapia. acho que eu já tiro de letra. Vamos fazer 10 minutos de terapia aí. Como que vocês, pensam, né, nas horas derradeiras? Ó, eu Entendi. Murilo, vai. nas horas derradeiras, né? Eu também pensava que gostaria de partir dormindo, mas após essa explanação, né? E assim foi até para fazer a cirurgia, porque eu não tinha espermograma fértil, então eu tive que fazer uma cirurgia para ter um espermograma fértil. Falei, me dá um remédio antes da anestesia. Vai garantir, né, Murilo? Aí o que aconteceu? Eu fui, não pude operar, voltei. Eu falei, não, aquele remedinho que a gente deu, não posso te dar mais. E agora você vai ter que assistir a aplicação da anestesia. Então não adianta fugir, né? Mas, assim, eu gostei dessa percepção também de que quando você está encaminhando para uma vida virtuosa, onde a gente vai a todo momento buscar ser humano virtuoso, ao invés de ser um ser humano vicioso, né? Então, passar pelo processo, o que eu tenho medo da morte nesse sentido? É quando eu tiver que encontrar com aquilo que eu perdi tempo, aquilo que eu fiquei me anestesiando, que eu fiquei, como fala, perdendo tempo, porque o tempo foi dado, o terreno foi dado, planta e colherás. E aí eu fiquei sentado em frente do terreno, da área, e não plantei nada, ou plantei pouco. Então, assim, o vício da preguiça, o vício de outras coisas que eu tive durante a vida, fizeram eu perder tempo daquilo que eu poderia ter produzido. E aqui a gente, teoricamente, esse corpo, ele não tem consciência total
é um aprendizado, né, que é uma oportunidade de aprendizado, mas não significa que aquele aluno foi e gosta de estudar, sentou, fez todas as lições, né, e aprendeu as virtudes que precisava aprender. Então, eu tenho medo desse encontro, não com o outro, né, mas da responsabilidade e da disciplina que, às vezes, eu não cumpri. Tudo bem, então é acolher aquilo que não deu certo, mas, ao mesmo tempo, tudo que chegar de uma vez, para eu poder ter um encontro verdadeiro comigo mesmo, daquilo que eu dei conta, né? Então, e daquilo que eu não dei conta. Então, a própria velhice, para mim, está sendo difícil, né? Eu tenho um Deus Apolo. Então, você... e aí, quando ele traz que até mesmo o desapego tem que não existir, e falei, ferrou, então, é aquele ego que vai deixar o self assumir, né? E aí eu falei, nossa, ou se fundirem, né? Numa individuação. Então, é tudo isso que está na minha cabeça quando vem a morte. Mas, por ser espírita, né, e concordar, acolher no meu coração essa filosofia de que eu nasci para ser um humano virtuoso, e para isso eu preciso me encontrar e ter consciência dos meus vícios. E ao final desse contrato, né, eu vou ter que ver a nota promissória, e aí, você conseguiu pagar ou ficou para o próximo contrato? Você vai ter que renovar, entendeu? Eu tenho medo disso. É a minha contribuição. Será que se eu falar as pessoas ouvem? Vocês estão me ouvindo, gente? Eu estou com máscara. Sim. Então, eu fico pensando, porque a sua pergunta foi na hora, né? Na hora, né? Foi na hora. Então, eu quero perceber as coisas, mas com tranquilidade. Perceber que está na hora, que está chegando a hora, ou que está na hora, né? E fazer oração, gente. É isso que eu penso, né? Quanto a essas questões depois da análise da consciência, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, com certeza tem coisa aí que vou deixar de fazer, né? Ou coisas que eu não deveria ter feito, mas tem eu quero para depois. Eu não quero na hora, não. Ficar pensando nisso na hora, Não, não. eu quero na hora estar tranquila em oração, tá? Em conexão. Eu vou tentar, né? Vou tentar, se tiver medo, olhar para esse medo e falar, medinho, você é do ego, você vai morrer agora. Você pode ficar quieta aí no seu lugar, que eu preciso ir para outro rumo. E deixa eu ir, que depois eu vejo o prejuízo. Mas depois, então, assim, a minha vontade é essa, né? Que eu tenha que eu esteja consciente, pelo menos um pouquinho antes, né? Do momento H, para que eu faça essa conexão através da oração, né? Eu quero estar assim. Esse é o meu desejo. É uma função sensação, passando pela realidade daquele momento, né? E aí eu estava analisando aqui o intuitivo, ele totalmente preocupado no mundo do pensamento, né? Eita, ô, Júlio, é melhor a gente fazer psicologia, né? Ainda antes da gente desencarnar, porque essa galera aí já está num caminho legal, né? A dificuldade, né, que a gente tem, né, pelo desconhecimento, né, da disciplina, né, faz com que a gente tenha assim, mais dificuldade, né, na compreensão dessas coisas sob esse enfoque, né? Mas, assim, na minha posição, né, em relação a isso, eu assim, não tenho medo de morrer, não tenho medo da morte. Tá? Agora, mas você então não sou. Por quê? Porque eu tenho assim, uma questão comigo que assim, eu tenho que fazer aquilo que conscientemente eu posso fazer, aquilo que eu consigo fazer. Eu não posso pretender
ter aquilo que eu não posso, não tenho condição nenhuma de chegar lá. Então, então você tem defeitos, sim, lógico. Você tem aí vícios, sim, lógico. Mas isso não me amedronta, porque isso faz parte de mim. E eu procuro corrigir dentro daquilo que eu consigo. Eu não tenho ansiedade em resolver uma coisa que é complicada e que certamente pode, lá no final, as portas, né, da passagem, isso daí está assim, mas você, né, apontar o dedo para a minha consciência, você gastou o seu tempo e não fez o que você devia fazer em relação a isso. Não vou ficar preocupado com isso, não. Porque esse apontar de dedo para mim, para a minha própria consciência, simplesmente vai dizer o seguinte: olha, você sabia desse problema? Eu percebi. Por que você não resolveu? Porque dentro daquilo que me foi oferecido como oportunidade, algumas, por conta de todo um trabalho que tinha que fazer, eu não consegui alcançar aquilo lá. Eu não cheguei a ter a oportunidade de corrigir aquilo ali. Aí isso vai pesar contra você? Sinto muito. Se vai pesar contra mim, paciência. Eu vou ter que suportar do outro lado. Mas, dentro desse aspecto, não acho que isso daí vai me pendurar numa cruz e me ver sendo espetado pela lança, dizendo você tem que sofrer os males, não do mundo, mas os males que a sua própria consciência lhe acusa. Não vou fazer isso. Eu não vou ser algoz de mim mesmo. Não vou ser uma pessoa que me crucifica e ainda me coloca numa condição de martírio. Não vou fazer isso. Eu vou lidar com isso de uma outra forma. Tudo bem. Foi alguma coisa que ficou para trás? Não, não ficou para trás. Ela está na frente. Por quê? Ficou para trás, não é para fazer. Já está feito. Não, ela está lá na frente, porque eu ainda tenho que fazer. E esse ainda ter que fazer significa motivação, estímulo para voltar aqui e fazer, completar a tarefa que me cabe. Então, eu estou tranquilo em relação a isso. Não estou empurrando nada com a barriga. Aquilo que eu acho que dá para fazer, que eu preciso fazer, e que eu tenho condições de competência, capacidade de fazer, eu vou atrás. Posso não conseguir ter êxito, mas eu vou atrás. Vou me esforçar o máximo possível. E isso, com certeza, não vai pesar negativamente na minha consciência. Por quê? Eu tentei, pelo menos isso. Tá? Pelo menos eu fui atrás. Pelo menos eu me esforcei na concretude dessa problemática, que vai ser ou não paciência. Né? E tenho certeza que, nessa minha passagem, no meu acolhimento lá do outro lado, eu vou encontrar parceiros, amigos, pessoas com quem eu tive a oportunidade de convivência, pessoas que, de repente, eu tive a oportunidade de ajudar. E, assim, dentro desse ambiente de fazer e fazer, sem que isso implique em prejuízo consciente, né? Eu vou fazer para destruir ou para prejudicar, isso com certeza não. Então, isso não deve pesar contra mim. Agora, essas pessoas que, do outro lado, eu vou encontrar, algumas delas poderão ser aquelas que você podia ter feito. Sim, podia, mas não deu para fazer. Então, vamos fazer o seguinte, vamos combinar diferente e vamos fazer diferente da próxima vez, porque aí a gente consegue, você de um lado e eu do outro. Então, seria assim, a combinação do ganhar, né? E não do perder. É por aí, eu penso dessa forma. Ok. Denilce. Eu estou aqui, Vai, Denilce. eu nunca pensei nisso. Mas eu estou pensando agora que eu vou acolher todas essas ideias. Eu também. Eu também. Eu espero que ainda tenha uns dias, né? Para eu passar por essa experiência, já deu algo formulado.
Denilson, você pode ver uma função sensação, uma função pensamento e uma função intuição passando pelo processo. Eu já vi que esse negócio de ser psicólogo aí é... A minha função sensação, ela só fica preocupada em não sentir dor, só isso. Ah, Renata, a gente achou um ponto em comum agora. Você para de zoar de mim. Não zova de mim, tá vendo? É a dor. Tudo que o Júlio falou, que o Murilo falou, tá? O que você leu esbarrou no que eu já identifiquei em mim. E já nem preciso fazer mais psicologia nessa encarnação, porque eu já entendi isso. Eu só que a minha experiência de ter feito tantos canais tenha sido a experiência necessária para essa. Você já me barrou, já está lá na minha frente. Eu cheguei para assim e falei assim, depois, para outra dentista maravilhosa. Eu falei, mas olha só, não é melhor arrancar logo, você extrai logo, que isso aí já não dá mais problema. Eu vou eliminando até eu ficar banguelinha, porque aí eu já vou morrer já sem nenhum. Aí brinquei com ela, porque ela é espírita também. Quando chegar no outro plano, não vai ter mais essa de reencarnar. Já vou reencarnar já com tudo implantado já. Que tal? Assim, vamos negociar, vamos barganhar na espiritualidade? Tudo bem, eu reencarno, mas sem dente. Essa história de ter dente já não vai dar certo. Então, é uma coisa assim, porque tem muitos ainda na minha boca. E ela falou assim, mas você tem 20 e tantos dentes. Eu falei, eu não sei se isso é uma vantagem. Coisa boa, coisa ruim, né? Porque uma hora eles vão virar canal, e aí não vai ser lá. Eu gostaria do que o meu transpasse fosse parecido, algo semelhante ao que a gente está fazendo agora, entendeu? Tirando sarro, rindo da própria desgraça, entendeu? Assim, se eu pudesse fazer essa escolha, eu faria meu transpasse dessa forma aí, sabe? Tirando o sarro do momento. Eu vou fazer uma sugestão para vocês aqui, ó. Uma sugestão. Tem um livro do Leon Denis chamado Hora da Morte, aliás, Depois da Morte, e um capítulo chamado Hora Final. Aí vocês leem isso daí, aí pode ser que vocês tenham assim, uma ideia bastante boa a respeito disso. A minha ansiedade não vai deixar eu terminar isso aqui sem fazer a pergunta para você. É possível desencarnar só na amizade? Assim? Aí, galera, tchau, hein? Até mais ver. Eu acho que sim. Sim, possível, né? Se ele volta em tanta seriedade, ele pode ter humor, eu acho que pode. Eu acho que pode sim. Eu acho que pode sim. Principalmente pelo seguinte, pelo menos aquilo que a gente lê a respeito, né, e que a gente ouve falar por aqueles que já estão do outro lado, é que as primeiras pessoas com quem nós nos deparamos do outro lado são com espíritos familiares, pessoas boas e que estão lá nos recebendo. Então, de início, a gente pode imaginar que pai, mãe, irmãos, parentes assim mais com maior afinidade sejam aqueles que estarão presentes. E se é assim, e se assim for, né, que legal, né, que vai ser desse jeito, né? Vou rever, ter a oportunidade de rever pessoas de assim muito boa qualidade e que vão estar satisfeitos, né, em receber, e a gente vai ficar satisfeito por reencontrar. Essa, inclusive, é a grande expectativa da minha mãe em relação ao meu irmão, meu pai, meus avós, de assim, sem um tipo de problema. A gente conversa aqui em casa muito sobre isso, né? E, repetidamente, ela faz essa colocação nesses termos, né? Poxa, a hora que acontecer, eu vou ficar muito contente. Isso é um grande sentido, né? Fala sério, Júlio. Se a gente tem um pai e uma mãe, né, que diz isso pra gente, meu pai só dizia assim, ai,
está na hora de eu ir, por que eu ainda não fui? Eu sempre falo com Deus, já não está na hora de eu ir, já não está bom, já? Eu achava legal o pai falar isso, sabe? E a gente pega o que a sua mãe diz também, isso é um tremendo incentivo para a gente, né? Beijo para vocês, tá? Eu vou só encerrar aqui para a gente fazer a prece. Um quadradinho. Uhum. Ok.